E eu começo contando uma história que fala que Chico Xavier foi abordado por uma senhora e essa senhora dizia: Chico, tem um espírito que está me perturbando aqui, você tem que tirar ele de mim, o que eu faço para fazer isso, para que eu consiga esse intento? Aí ele, naquele simplicidade própria do Chico, falou: uai, vamos nos evangelizar todos. Eu acho que só com essa pequena historinha do Chico já dá para imaginar, quando a gente entra no campo da obsessão, o que nós precisamos. Mas nós vamos lá, vamos fazer aqui um apanhado. O que seria a obsessão? A obsessão, do ponto de vista da definição no dicionário, em latim, é obsessione, que significa impertinência, perseguição, vexação, preocupação com determinada ideia que domina doentemente o espírito. Isso está no dicionário Aurélio. E, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, nós temos no capítulo 23, que a obsessão é uma outra forma da gente conceituar, é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então aqui a gente já começa a perceber que, como essa imagem é como se houvesse um enovelamento, uma determinada situação que nos bloqueia em relação aos nossos pensamentos, nossas ações, e que isso a gente já começa a perceber que pode ser algo nosso ou algo também sob influenciação espiritual. Essa frase aqui do Gabriel Garcia Marques, eu achei ela muito interessante, é atribuída a ele, que ele falou o seguinte: descobri que a minha obsessão por cada coisa em seu lugar, cada assunto em seu tempo, cada palavra em seu estilo, não era o prêmio merecido de uma mente em ordem, mas pelo contrário, todo um sistema de simulação inventada por mim para ocultar a desordem da minha natureza. Então aqui é só para a gente começar a pensar que muitas vezes a gente tem a noção de que a obsessão é algo que é de fora, ou que, olha, nossa, como diz aquela história ali que a gente contou do Chico, mas a gente tem que ficar atento às nossas atitudes, que muitas vezes a gente sim, em nosso mundo cada vez mais, a gente está observando o quanto que nós estamos, do ponto de vista moral, do ponto de vista do nosso equilíbrio mental, nós estamos muito desequilibrados. E, como diz Leon Denis no livro Depois da Morte, se nós temos muito obsessores, vamos dizer assim, na nossa terra, envolvendo a nós, provavelmente é porque nós temos muita sintonia aqui embaixo. Porque os obsessores, eles não vão se ligar aos espíritos puros. Eles realmente vão ter que se ligar àqueles que tem por qual nós aprendemos aqui em relação à sintonia. Então isso aqui é só para começar a mostrar que quando a gente entra nesse tema, e ainda mais sabendo do aspecto anímico espiritual de todo o processo mediúnico e de toda a sensibilidade de percepção extrafísica, nós não podemos deixar de considerar a nossa parcela de contribuição. A importância do estudo da obsessão. Esse livro da doutora Marlene Nobre, Obsessão e Suas Máscaras, é um tratado que a gente pode pensar como um roteiro de estudo do processo de obsessão, e a gente vai entender o porquê. Se não credes, além de toda, porque esse livro ele é baseado em todo o estudo da doutora, em todas as obras de André Luiz, em toda a fundamentação doutrinária espírita. Aqui tem uma frase que eu acho perfeita: se não credes, não entendereis. Então, primeiro, por que é importante estudar a obsessão? Porque é um grande desconhecimento do ponto de vista geral. Primeiro que nós estamos ainda lutando, assim, do ponto de vista acadêmico, para poder entender, aceitar a imortalidade da alma, aceitar a capacidade de associação maléfica e benéfica em todos os planos da vida. Ou seja, nós, dentro das casas espíritas, nós já temos essa visão, mas aí fora, no meio externo, e principalmente no meio acadêmico, ainda nem se cogita sequer na possibilidade ainda
começando agora com os estudos mais da mediunidade. Imagine muito mais do processo da mediunidade, aquela que tem a chamada torturada, ou com disfuncional, como foi o termo que o Décio falou. E o desconhecimento desse assunto, né, por cientistas, investigadores, psiquiatras e psicólogos, provavelmente contribui também para esse desconhecimento em entender os diversos desequilíbrios da mente humana. E isso aqui eu acho que é muito habitual que a gente está vendo, é só ligar as mídias, os jornais, para a gente poder observar o quanto que a gente observa de crimes, de doenças as mais variadas. Então todos nós estamos adoecidos. E se nós não pudermos, e se não nos debruçarmos em cima do entendimento dessa correlação entre o que nós somos e que nós estamos aqui apenas em contato com uma série de realidades, a realidade que nós enxergamos é muito pouca em relação àquela que nos está nos cercando, então é necessário começar a se debruçar sobre esses problemas. E como nós já cansamos de ver aqui brilhantemente pelos colegas, a mediunidade é uma faculdade inerente a todos os seres, como faculdade de respirar. Por suas características, ela amplia os sentidos corpóreos e alarga em graus variados a capacidade de comunicação com o plano físico e com o plano espiritual. Então aqui a gente começa a perceber que até ao longo da manhã, do que foi nos trazido, que a nossa estruturação biológica, ela foi fomentada por bilhões e bilhões de anos, desde o início do princípio inteligente. E a gente está aqui aprendendo, experienciando, né? E que essa questão da nossa percepção, além dos nossos 5 sentidos, ela tem que ser melhor aprimorada, como algo da gente poder captar todo o outro universo que nós não visualizamos com os nossos olhos da matéria. Mas não esquecer que nós estamos, como foi falado também, sempre em sintonia e filtragem. E aí nós já acabamos de reforçar, que, como já foi falado, que todos nós somos médios em algum grau e que aqueles médios chamados, que têm mais uma predisposição orgânica, eles então são chamados com a qualificação de ter realmente uma faculdade mediúnica mais ostensiva, vamos dizer assim. Mas na verdade essa percepção é algo que já faz parte da estruturação psíquica, física, biológica de todos nós. E quais seriam então da gente estudar tudo isso, estudar a mediunidade? Primeiro, nós já estamos percebendo que é o aprimoramento do ser. A misericórdia divina, é como se ela nos trouxesse cada percepção, cada potencialidade da nossa alma e do nosso espírito imortal, como fossem gotas homeopáticas. E a mediunidade é trazida como algo maravilhoso para que nós possamos acelerar um pouco mais o nosso aprimoramento espiritual. E ainda, a mediunidade, refletindo sobre isso, ela tem a capacidade de despertar para a realidade extrafísica. Então, aqui entraria as pesquisas na área de mente e cérebro, que nós estamos caminhando um pouco mais, já caminhamos um pouquinho, em relação às pesquisas e trabalhos em relação a corpo-mente. Mas aqui já entra num outro aspecto, mente e cérebro, porque a ciência ainda está discutindo se a nossa mente é apenas um produto de secreções do nosso cérebro. Então nós ainda temos muito que caminhar, mas é um campo muito difícil de pesquisa. Mas nós vamos ver que já está começando a caminhar, e isso é muito bom. E é uma faculdade, então, como a gente fala, neutra, no sentido de que não depende da condição moral da criatura, mas como já foi falado, a qualidade do intercâmbio mediúnico depende essencialmente desses valores morais. E por isso que eu gosto muito dessa frase do livro da doutora Marlene, quando diz, do dom da mediunidade, quando fala um novo sentido para a vida humana, um novo sentido para a humanidade. Vocês percebem quando que as academias, a própria ciência começaram a perceber a nossa realidade espiritual ou a nossa imortalidade, como que isso vai mudar todo o sistema de conhecimento que nós temos até hoje, que ainda é baseado muito no materialismo.
Aqui nós trouxemos rapidamente, só para citar, uma pesquisa em mediunidade em relação mente-cérebro, que é uma revisão de evidências que foi feita pelo Dr. Alexander Moreira Almeida, lá do NUPES, da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu me formei, que o objetivo, então, desse trabalho foi discutir a importância histórica e atual da mediunidade para o problema mente-cérebro, focando estudos que investiguem as origens e as fontes das comunicações mediúnicas. Ele fez toda uma digressão do ponto de vista filosófico, estudando, analisando mais detalhadamente o histórico de dois médios, que é a Leonilda Piper e o Chico Xavier. Essa Leonilda era uma médium americana, que foi até estudada pelo médico e estudioso de Harvard e psicólogo William James. E o resultado, então, foi que esses estudos bem controlados, antigos e recentes, sugerem que médium pode exibir habilidade e conhecimentos compatíveis com personalidades falecidas e improváveis de terem sido obtidos por meio ordinários. E a conclusão foi que o uso do método de pesquisa contemporâneo em experiências mediúnicas pode proporcionar a necessária ampliação e diversificação da base empírica para o avanço do nosso entendimento do problema mente-cérebro. Então a gente começa a perceber que tudo tem uma programação que vem do alto. Nós estamos começando a criar um histórico de entendimento e muita coisa surgindo em relação, por exemplo, à espiritualidade e saúde. Já temos muita coisa já trazendo, cada vez mais fomentado pelas academias, os estudos. Começou desde com o Dr. Howard Kennedy, da Universidade de Duke, dos anos 70. Então, hoje, se nós colocarmos essa pesquisa, saúde e espiritualidade, já vamos ver que tem muita coisa. Os estudos sobre a relação corpo-mente também já vai surgindo, e mente-cérebro já vai ser uma outra etapa. Mas o que seria, então, a mediunidade com a obsessão? Então, no livro Dom da Mediunidade, a doutora Marlene nos traz que, então, essas faculdades medianímicas não se confundem com a obsessão, que seria chamada mediunidade torturada. Nesse caso, existe uma influência ou parceria negativa entre os seres, ou seja, uma associação de almas em desajuste, comprometidas em aflitivas provações que se encontram no devido tempo para os reajustes necessários. Então, aqui é uma percepção que todos nós possuímos, mas que também ela pode ser disfuncional em determinados momentos se nós não procuramos também desenvolvê-la de uma forma harmônica. Da mesma forma que nós temos uma capacidade para fazer um determinado exercício, mas se nós fizermos de uma forma exagerada, ele pode nos causar lesão ou usar de uma forma inadequada. Então, a gente já percebe isso. E no livro Pensamento e Vida, Emmanuel, através de Chico Xavier, nos traz com a sua pureza, né? Eu gosto muito quando o nosso amigo cirurgião fala assim, precisão cirúrgica, porque é isso, né? Com poucas palavras já diz tudo, e talvez a gente pudesse até já fechar aqui. Mas ele diz o seguinte, que observando a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio das forças inferiores retratando-se entre si. Hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para depois fazer-se painel vigoroso, do qual assimilamos pelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Aqui já fica a ideia de que algo que começa muito simples, mas que vai cada vez mais tornando uma proporção e uma dimensão cada vez mais séria e mais grave, se não houver uma mudança de alguma coisa para que isso não siga como tem que fazer. E aí eu gostaria de deixar a reflexão. Se nós todos nós, então somos, né, mais ou menos médios, será que nós somos mais ou menos também obsediados? Então aqui nós temos a assimilação das correntes mentais, que nós já vimos também, que é exatamente isso, o universo, pensamento, tudo correntes mentais, e nós não podemos entender a mediunidade se não tiver esse conhecimento, tanto da mediunidade harmônica como da mediunidade torturada ou a obsessão. E aí nós vamos perceber que essa questão da sintonia como conjugação de ondas e da indução mental, que é aquela capacidade que todos nós temos de influenciar
alguém e a essa pessoa nos influenciar, porque nós estamos o tempo todo trocando, isso é fundamental para o entendimento de como se dá esse processo de obsessão. Nós também já vimos que o pensamento, que é, como disse naquela frase belíssima, né, que o pensamento, né, o pensamento está para a mediunidade, né, como o leito do rio, mostrando isso, que quando nós estamos falando do pensamento, nós estamos falando também dessa matéria sutil ou fluídica emanada do perispírito, que veicula ideias e sentimentos gerados pela alma, como essas ondas eletromagnéticas que veiculam imagens de televisão ou sons de rádio. E isso aqui é muito interessante para a gente poder avaliar, porque como nós também já sabemos, que os nossos pensamentos veiculam os sentimentos da nossa própria alma. Então, nós estamos intrinsecamente pensando e levando a nossa carga, como nós nos colocamos diante do mundo, nessa interferência e nessa conjugação de correntes mentais. E aí a gente vai perceber que os pensamentos elevados, até por uma questão física, que eu não vou entrar em detalhe, mas eles têm umas ondas são ondas curtas de alta frequência, eles são leves, etéreos, higienizando e trazendo um efeito benéfico. E isso, né, a parte de onde? De quando nós cultivamos sentimentos que nos dê esse bem-estar. O amor, a compaixão, né, a bondade, a harmonia, a benemerência, qualquer sentimento, na verdade, a benemerência não, mas assim, todo o sentimento que nós temos de positivo, ele pode trazer essa formação de formas ou de pensamentos mais higienizadores. Da mesma forma que o nosso padrão baixo vibratório, ele vai ter ondas longas, ligadas à matéria densa, e aqui, claro, os sentimentos que vão estar ligados vão ser avareza, egoísmo, inveja, ciúme, orgulho. E isso é algo que a gente percebe no nosso mundo que está tão adoecido desses valores, o quanto que nós estamos, em qual faixa nós estamos funcionando. Porque é muito interessante quando a gente liga um rádio, como a gente fala da sintonia, e a gente sintoniza naquela rádio que nos traz um pouco mais de calma, de tranquilidade, mas tem outras rádios que vão nos deixar mais agitados, mais nervosos. Isso tudo são trocas dessas correntes mentais. Então, o que nós queremos? O que nós buscamos, né? E aqui eu cito do livro da Alma do Corpo Físico, do nosso querido Décio, que é maravilhoso no estudo também de toda essa parte filosófica e do estudo da mediunidade. E a classificação, né, que a gente já viu, que a mediunidade ela tem uma fonte produtora. Ela pode ser classificada pela fonte produtora, se ela é da própria alma, ou do espírito encarnado, ou dos fenômenos espiríticos, que é produzidos pelos desencarnados, e pelos seus efeitos, que podem ser físicos ou intelectuais. Como é uma faculdade inerente ao homem, eu gosto muito dessa classificação que foi trazida pelo Alejandro Vera, que é um psiquiatra que faz parte da Associação Médica Espírita de São Paulo. Ele coloca uma classificação do ponto de vista que poderíamos classificar do ponto de vista fenomênico, que é aquilo que nós já colocamos ali, os efeitos físicos e efeitos inteligentes, e uma outra classificação que seria funcional, que seria a mediunidade generalizada ou a faculdade natural, como a própria Marta falou, na verdade ela já é uma faculdade que nós temos, mas foi colocado assim, e exercida de forma empírica. E o mediunato ou mediunismo seria a mediunidade ativa, que necessita de aplicação. Então nós começamos a perceber que nessa classificação a gente já entra uma outra percepção, que a mediunidade, todos nós temos, como nós vimos, mas aqueles que têm de uma forma um pouco mais potencial, ela precisa de aplicação por algum motivo. E por que ela precisa de aplicação? Como nós vimos ali o homúnculo de Penfield, vocês lembram que a imagem que ficou foi daquelas mãos enormes. Isso por quê? Gente, as mãos, o que significa as mãos? Trabalho. Então, se nós pensarmos dessa forma, a mediunidade como uma forma de mediunato ou daquilo que pode nos trazer uma oportunidade de aprimoramento do nosso ser, é absolutamente trabalho. Trabalho no bem.
Tem um outro trabalho também, que o diagnóstico diferencial foi citado pelo Décio, não vou me ater, mas é só para a gente poder mostrar que é muito interessante nós já vermos isso já nas academias, né? O diagnóstico diferencial entre experiências espirituais e transtornos mentais de conteúdo religioso. Então foi feito esse trabalho e basicamente daqui tem as 9 itens que podem demonstrar a diferença entre uma questão e outra, mas como disse o Décio, já mostrou que a mediunidade é algo que em princípio ele é bom para as pessoas, né? Como antigamente se achava que era a questão que trazia problemas mentais, na verdade não, ela é um fator, né, de possível saúde, até de melhora de saúde para as pessoas nesse aspecto. Então a obsessão, ela, como nós já colocamos, ela apresenta vários caracteres. O tipo de obsessão que está no livro dos médiuns, ela é muito semelhante a essa ideia que o Chico nos traz através de Emmanuel no livro Sintonia, que pode ser simples, como algo que não está bem, uma fascinação, como começa a paralisar a questão do raciocínio, e da subjugação quando é a paralisação da vontade. É o ponto, a linha firme e um marco mais forte. Então a gente começa a perceber que a gente pode intervir em qualquer nível desse quando nós começamos a entender todo esse processo. E aí, em função de ser um assunto tão complexo, eu não vou me ater aqui, é só dizer que no Obsessão e Suas Máscaras, a doutora Marlene Nobre, em função desse tema, ela nos traz uma conceituação mais ampla, que pode ser matéria de estudo em todos os lugares, em todas as casas espíritas, que é as obsessões de natureza anímica, as obsessões de natureza espirítica, como ela colocou aqui, com várias maneiras de ela poder acontecer. Mas nós vamos trazer aqui, né, que a obsessão basicamente seria o quê? Uma associação. Qual seriam essas causas? Seria uma associação de forças para a prática do mal, sintonizações, quer dizer, aqueles que se unem para guerras, crimes, destruições, atos maldosos. E na literatura espírita a gente observa muitos relatos de como também, do ponto de vista do plano espiritual inferior, eles se reúnem para poder conseguir os seus intentos do ponto de vista pela ignorância da lei de Deus, né? Podem ser por parcerias de almas amalgamadas, variadas simbioses ou parasitoses mentais, e ação maléfica de um ser sobre o outro por motivo torpe, que é a causa mais conhecida entre as pessoas. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de sintonias, né, que muitas vezes nós podemos fazer, ainda que não sem perceber. E isso é muito importante a gente pensar, né? Porque ao longo da nossa história evolutiva, na Evolução de Dois Mundos, o André Luiz nos traz isso, que se do ponto de vista biológico nós já levamos bilhões e bilhões para a gente chegar aonde nós estamos, mas do ponto de vista de força moral, nós somos muito bebês ainda. Então nós temos que avançar nisso, né? E o processo mediúnico já foi trazido brilhantemente, mas é só mostrar que essa questão de ter um emissor, um receptor, um transdutor. Aqui nós temos a glândula pineal novamente já citada, só para dizer que ela também tanto conduz as questões anímicas quanto mediúnicas. E aí nós vamos partir para a questão do ser transdimensional. Por quê? Porque a partir do momento que nós percebemos em nós essa questão tão importante, e que no caso da obsessão nós estamos falando de uma coisa ainda mais sutil, que é o corpo mental, que é o envoltório sutil da nossa mente. Então, gente, eu não tenho como esgotar esse assunto, nem sou capaz de falar tanto. Vocês imaginam, vocês já temos dificuldade para falar em termos de mediunidade, imagina eu conseguisse trazer muita coisa sobre o corpo mental, que nós estamos ainda aprendendo muita coisa. Mas o que nós podemos imaginar é que o que nós temos certeza absoluta é que o pensamento ligado a esse sentimento, ele vai nos fazer uma sintonia que ela pode ser boa ou má. E daí ocorre tudo em nossa vida. Por exemplo, do ponto de vista de um adoecimento. Da mesma forma que nós vimos lá na sintonia, ponto, traço firme e um borrão maior,
também do ponto de vista de um ser transdimensional, no nível físico, a gente começa a perceber também do nível espiritual, pode começar com um nível mental, depois passa por um nível energético, depois passa para um nível funcional inflamatório e chega até o nível orgânico. Então existe uma gradação também. E aqui mais uma vez citando a glândula pineal, mas a gente entender que dentro desse nosso arcabouço físico-psicossomático, nós temos estruturas que são estruturas importantes, que podem nos ajudar como ferramentas e que podem também ser aquele fulcro energético de ligação com as nossas próprias, o universo interno e também com tudo que está à nossa volta. E a glândula pineal, que nós vimos a importância dela na mediunidade, ela relaciona-se exatamente a essa região do diencéfalo, que é responsável pela alimentação das células do nosso pensamento. E o que é importante nesse chakra coronário, que todos nós já possuímos, o bom fluxo energético desse chakra depende da harmonia e do alinhamento entre a mente e o corpo, advinda do quê? Do cultivo de hábitos e preceitos morais, como nos também reafirma o 10º livro da alma, o corpo físico. O que nós estamos dizendo é que nós temos ferramentas, se nós aqui na Terra encarnados, por questões de sintonia, nós estamos tão ainda trazendo, até por questões das nossas dificuldades, os nossos irmãos para a nossa aproximação, nós temos que começar a perceber que nós também temos, como encarnados, instrumentos nos quais a gente pode melhorar. E esses instrumentos muitas vezes está exatamente em entender como funciona essa nossa inter-relação entre corpo, mente e espírito. E por que nós estamos falando isso? Porque hoje, quando a gente vê alguns estudiosos das medicinas mais antigas, eles fazem exercícios, práticas que podem estimular determinados chakras ou centros de força que nós temos no nosso corpo perispirítico para trazer a harmonia. Por que essa importância de sabermos que existe esses campos sutis e fulcros energéticos que estão ligados às funções fisiológicas, mas também estão ligados às funções mentais? Porque a mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam. E o centro coronário, ele vai automaticamente fixar a natureza da responsabilidade que lhe diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes da sua movimentação consciencial no campo do destino. Quem nos diz isso é André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, mostrando que o centro coronário, como centro que é ligado à pineal, que é ligado à nossa vida mental, ele também é onde se insere e se fixa a todas as nossas escolhas, as nossas responsabilidades e a nossa sintonia ou não com as leis divinas. Então, a importância de nós pensarmos bem, para que a gente possa trazer um equilíbrio, porque a obsessão ela vai começar exatamente aonde nós tivermos o nosso calcanhar de Aquiles, nos nossos pontos mais vulneráveis. E é evidente que se nós estamos falando em casa mental, não poderíamos deixar de trazer o Mundo Maior do capítulo 3 do André Luiz, que eu acho que é uma das proposições mais lindas que a gente tem, que e já nos trouxe dizendo que no nosso cérebro nós já temos estruturas neurológicas que estão ligadas, conforme a gente diz, ao cérebro primitivo, né? Que na parte inferior desse nosso cérebro seria ligado aos nossos impulsos automáticos, que é ligado ao nosso passado, que é o nosso subconsciente, é onde estão estabelecidos nossos hábitos e automatismos. Do ponto de vista da nossa parte medial, do nosso cérebro, que é o domicílio das conquistas atuais, é o nosso presente, é o nosso consciente, onde a gente tem que fazer um esforço, trabalhar em cima do nosso esforço e da nossa vontade. E nós temos também, já na estrutura cerebral, as nossas estruturas frontais que estão ligadas às noções superiores do futuro, que é o superconsciente, que é o ideal e meta superior. Por que é importante nós sabermos isso? Por quê? Porque no ponto de vista do desequilíbrio da nossa mente,
a gente vai ver que a fixação mental em um dos setores, entrando em contato com inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas à nossa, vai determinar o nosso equilíbrio ou o nosso desequilíbrio do ponto de vista da nossa própria percepção extrafísica ou da nossa mediunidade. Então, aqueles, como André Luiz nos diz, aqueles que estão ligados muito ao passado, eles vão perder-se no labirinto de causas e efeitos com perda de energia. Aqueles que ficam ligados muito ao presente, de modo absoluto, vão mecanizar a existência. E aquele andar superior, se a pessoa fica ali só focando na questão só do andar superior, das noções superiores, ela pode correr o perigo de ficar na contemplação sem obras. O que nós queremos dizer é que, na verdade, nós temos que entender aonde que a nossa bobina, que eu não entendo muito bem dessa parte de física, mas aonde a nossa bobina mental ela está rodando sem parar. Ela está só no andar inferior, no passado, no subconsciente, trazendo então as memórias por reflexos condicionados que acabam fazendo com que nós, nessa vida, repitamos os mesmos erros ou equívocos do passado. Ou nós estamos, muitas vezes, aqui no presente, mas não no presente do ponto de vista de estar focando naquilo que nós estamos fazendo, mas no presente que faz com que todos fiquem acelerados e que fiquem todo o tempo no zap, sem sequer olhar para o outro para poder conversar. Porque hoje mesmo eu estava ouvindo que nosso colega vai falar sobre mediunidade em obsessão em crianças, que as crianças hoje sentem falta dos pais. Sentem falta dos pais porque os pais ficam o tempo todo no zap, eles estão se sentindo rejeitados. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Qual o propósito da nossa vida? Essa é a questão. Porque aqui nós estamos falando de coisas que é o seguinte: o que eu fui, o que eu sou, o que eu pretendo lá na frente. E nós precisamos de sair das bobinas que nos deixam ainda em andares inferiores do nosso cérebro, para que a gente possa começar a fazer coisas boas, gente. Às vezes, até sair com o filho, para poder ir para o cinema. Eu não tenho filho, mas eu tenho um sobrinho de 6 anos, de 9 anos. Eu posso fazer o que for, eu me arranjo tempo para ir no cinema com ele, porque quando ele me chama para ir para o cinema, eu sei que eu tenho que ir com ele. Sabe por quê? Porque quando eu chego lá, eu percebo nele uma capacidade de percepção daquelas histórias, daquela coisa tão interessante. E olha, eu recomendo a vocês, assistam o filme divertidamente. É um dos melhores filmes que eu já vi. Porque ali está mostrando as nossas emoções de uma forma lúdica, mas está mostrando de como nós estamos adoecidos das nossas emoções. Porque nós não estamos focados nas nossas condições para termos melhores sintonias em nosso mundo e, ao mesmo tempo, ajudar os nossos irmãozinhos que estão do nosso lado. Porque a gente sabe, se nós progredirmos, eles vão com a gente. Então, para nós melhorarmos a nossa condição aqui na Terra, nós precisamos parar de ficar só na mecanização da vida. Precisamos correr. Agora ele falou aqui, gostando de correr. Então, gente, eu queria trazer para a gente poder trazer essa reflexão de que é necessidade, então, de uma transformação moral. E Sérgio Lopes nos diz no seu livro Leis Morais e Saúde Mental, que é um capítulo maravilhoso, o livro dos Espíritos das Leis Morais também, baseado nesse livro, que ele diz que com a inteligência comum e a inteligência emocional o indivíduo vence o mundo, mas com a inteligência moral ele vence a si mesmo. Que as virtudes cultivadas no esforço permanente de cada encarnação transformam-se em matéria-prima para a maturidade psíquica e para o bem-estar mental e emocional nas posteriores existências. Aqui está mostrando, gente, que a espiritualidade superior não quer que a gente avance, que dê pulos rápidos, porque ele sabe da gente, conhece muito bem que a evolução não é assim. Mas aqui está mostrando que o aprimoramento moral nosso, o nosso esforço para que a gente possa ser melhores, requer tempo, esforço e evolução de cada um. Mas é preciso a gente fazer. Aqui eu trouxe os mesmos exemplos do nosso irmão Vicente em relação a um exemplo que a doutora traz como infecções fluídicas, como um caso de obsessão no desenvolvimento mediúnico. Não vou me ater, mas eu só gostaria de trazer uma reflexão diferente.
Que bom que esses irmãos ainda, com todas as dificuldades, estão tentando lá. Vamos ter compaixão, né, por todos nós, porque nós somos assim mesmo, gente. Se nós formos esperar sermos instrumentos maravilhosos para estarmos lá no desenvolvimento, nós realmente vai ser difícil. Mas, por outro lado, se nós conhecendo tudo isso que nós estamos conhecendo e a gente acionar a nossa vontade para nos melhorarmos, nós vamos ser instrumentos muito melhor e isso vai repercutir na nossa vida como um todo. Eu gostaria de trazer isso aqui, a pergunta 409 do Consolador, quando ele fala como deve proceder o médio sincero para a valorização do seu apostolado. E aí nos traz essa lição: faz mistério a iluminação de si próprio pelo conhecimento, pelo cumprimento dos deveres mais elevados e pelo esforço de si mesmo na assimilação perfeita dos princípios doutrinários. Mas o estudo da doutrina e, sobretudo, o cultivo da autoevangelização devem ser ininterruptos. Aqui nós temos um exemplo maravilhoso, que eu acho que é o nosso tema maior, como o nosso roteiro para um bom desenvolvimento mediúnico e excelente sintonia mediúnica, que é Jesus o amor, Kardec o estudo e Chico Xavier a humildade e o trabalho no bem. Se nós sairmos daqui falando só sobre isso, para a gente tentar melhorar a nossa vida, tentando ficar atento nas nossas dificuldades, mas ficar atento hoje, de repente observar a natureza, aprender a ouvir uma música boa, a tentar trazer para nós o que nos faz feliz. Isso eu falo com os pacientes no trabalho que eu abordo sobre tabagismo, na tentativa de eles largarem a dependência. Eu falo assim: o que faz você feliz? Eu gosto muito, eu sei que é uma campanha publicitária, mas eu gosto muito dessa pergunta. E às vezes a gente nem está se tocando para que a gente possa entender isso. E aí, gente, a gente tem que melhorar, na verdade, é a nossa sensibilidade mediúnica, como nossa ferramenta, para que nós possamos sintonizar melhor. E aí a gente vai ter condições de melhorar essa nossa capacidade extrafísica, mas voltando talvez àquele aspecto que nós vimos lá, que é a questão da intuição. Porque a intuição é algo que já pertence a nós, só que nós estamos com a nossa vida, nós estamos perdendo essa capacidade de nos conectarmos a essa potencialidade tão grande do nosso ser. Mas como que eu vou fazer isso? Nós vamos fazer isso à medida que nós não ficarmos obsessivos com as correntes mentais que não nos permitem entrar em recolhimento, em silêncio, para que nós possamos ampliar as nossas potencialidades que estão aqui. Senão, a gente vai, de novo, ficar na bobina, rebobinando as nossas dificuldades. Qual a terapêutica e profilaxia das obsessões? A doutora Marlene nos traz que realmente 90% dos casos de obsessão são problemas dolorosos e intricados, porque são comprometimentos imensos perante a lei divina. A falta de sentimento sublimado do amor, reféns de nossas vidas pretéritas, mas quando nós ficamos assim, nós estamos estacionários naquelas zonas cerebrais instintivas. E aí eu gosto muito dessa frase, quando fala: todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau, e todos estamos trabalhando pela nossa própria libertação. Então é necessário observarmos, não ficarmos tanto naquela bela questão. Quando ficar assim, respira. A gente respirar é maravilhoso. Olha, não é porque eu sou pneumologista não, mas eu acho maravilhoso quando a gente está tenso e você vai para o canto e faz assim. Vocês perceberam? Até os exercícios de meditação e respiração nos levam a um relaxamento. E hoje as práticas integrativas de saúde, na questão do corpo-mente, da psiconeuroimunologia, nos mostra que é preciso a gente entrar nessa questão de trazermos, pensar melhor e trazermos maior saúde para nós, às vezes até só por alguns minutos de reflexão e de meditação. E a gente ainda sabe que só a renovação moral, pelo estudo, pela reforma íntima, pelo exercício constante no bem, pode reduzir os efeitos da obsessão. Na terapêutica, claro, não pode ser esquecido as medidas profiláticas, e entre elas a primordial é a sintonia da onda do Cristo no coração. Aí a gente fala: nossa, mas logo na onda do Cristo?
é muito difícil, na minha vida está tão complicada. Mas eu gosto muito daquela máxima, várias máximas do nosso Mestre Maior. Mas se a gente lembrar só disso aqui, não fazeis ao outro aquilo que não gostaria que vos fizessem. Vocês imaginam se o nosso mundo, as pessoas só fizessem isso, nós estaríamos 1000 anos à frente. Então, se nós pensarmos no nosso universo interno, com todas as nossas trazer memórias do passado, e nós pensarmos que nós estamos em ligação com todos, como que a gente pode trabalhar para que a gente possa ter essa sintonia maior nas ondas do Cristo? O perdão, o amor, e viver tranquilo, viver leve, ainda que o mundo esteja cheio de turbilhões. Eu gostaria de realmente ler essa frase que eu achei fundamental para que a gente possa entender essa ideia de que eu gostaria de deixar como reflexão. A essência da mediunidade, tomado o termo no sentido amplo, é que ela se constitui em um sentido novo de percepção do divino na natureza e no homem, pelo qual não só permite ao indivíduo antever realidades de um mundo diverso, suas conexões com este, mas levá-lo a ultrapassar a relatividade corpo e mente da razão, para alcançar integrações cada vez mais amplas e unitivas com o poder maior que é a força, luz, amor e vida, que anseia, por assim dizer, em dar-se ao homem para que possa ele conhecer-se na unidade que a tudo une. A mediunidade nos é dada, meus irmãos, para que nós possamos nos conectar com essa força imensa do universo, que somos nós, microcosmo, e que somos nós, macrocosmo. Para que tudo que Jesus nos falou, vós sois deuses, nós possamos realmente acreditar e perceber isso em nós, nas nossas pequenas questões. Ah, hoje eu consegui não gritar com aquela pessoa que me irritava. Opa, já avancei um pouquinho, beleza. No trânsito, já vai com Deus, meu irmão, mas vai, já melhorei um pouquinho. Então é assim, não precisamos da nossa perfeição é relativa, mas a gente tem tanto conhecimento dentro da doutrina e a gente pode colocar em prática essa reforma íntima que é feita de curas homeopáticas. Não precisa de muita coisa. Gostaria de convidar todos, ano que vem, no dia 14 e 17 de junho, nós vamos ter o maior encontro de saúde e espiritualidade, que é o MEDNESP, que é o Congresso Nacional da Associação Médica Espírita do Brasil. E todos já fiquem aí reservada essa data, porque é imperdível, viu? O Décio é um dos expositores e são mais de 100 expositores nesse evento. E para finalizar, Senhor, meu passo está no limiar da tua porta. Faz-me humilde ante que eu vou legar. Meu mero ser, que importa? Sombra de ti aos meus pés tens, desenho de ti em mim. Faz que eu seja o claro e humilde engenho que revela teu fim. Fernando Pessoa. Devemos ser pontes. As pontes, elas são feitas para construir, para ligar. Que sejamos pontes do bem, do amor, em nosso universo íntimo, para que o dia que entendemos melhor a nossa casa mental, nós temos condição de sermos aquilo que Jesus nos assegurou. Vós sois deuses. Agradeço aqueles que me colocaram e me conduziram no caminho da medicina da alma. Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes e doutora Marlene Nobre. Profunda gratidão. Obrigada, meus irmãos.